Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa aula 10, aula do terceiro ano de História e Geografia, com a professora Juliana, que hoje ela teve um imprevisto, não pode estar aqui, mas eu, sou a Vânia, estarei gravando essa aula de hoje da melhor forma possível para vocês, tá bom? Estaremos trabalhando a unidade 12, as atividades da zona rural. A nossa rotina de hoje é referente à unidade 12 da aula de História e Geografia, atividades da zona rural, das páginas 105 a 112, trocar ideias, agricultura, atividade 1, tipos de agricultura e atividade 2. Lembrando que o que a gente coloca em azul aqui, a gente vai retomar numa próxima aula, tá bom? A tarefa, o exercício 1 da página 116. Peguem sua apostila, lápis, borracha e vamos lá, tá bom? Na aula de hoje, os nossos objetivos contemplados é conhecer um pouco das atividades desenvolvidas na zona rural, compreender o conceito de agricultura e identificar o que é produzido por ela. Assim como identificar características da agricultura familiar, de subsistência e da agricultura comercial, familiar e patronal. Compreender também o conceito de pecuária e identificar o que é produzido por ela. Vamos lá? Então, pessoal, aqui a gente vai começar a falar sobre as atividades da zona rural. Inclusive, no caderno anterior, nós estudamos sobre a zona urbana. Zona urbana, vocês se lembram? Ah, professora, sim, a zona urbana contempla onde nós moramos, a nossa cidade, o comércio, as lojas, onde fica localizado tudo isso, né? E agora, neste momento, nós vamos conhecer outro espaço do município, a zona rural, certo? Isso nós localizamos na nossa apostila na página 105, tá? Agora, continuando na nossa página 105, quem a gente está vendo aqui, pessoal? Vocês conhecem? Ah, muito bem, professora, é a turma do Luan que está aqui. Eles estão realizando o quê? Ah, professora, pelo que a gente pode ver aqui, eles estão na escola, estão realizando um piquenique, parece o momento do lanche. Isso, gente, muito bem. Então aqui, o que o Luan e a sua turma estão comendo no lanche da escola? Então a gente percebe aqui que o Luan está comendo um pedaço de bolo e o leite achocolatado em caixinha. Mas se ele está comendo isso, o que será? Onde será que a gente encontra esses alimentos? Como será que a gente consegue ter acesso a eles? Sabe aí? Pesquisou com a mamãe e com o papai? Ah, esses alimentos, professora, eu posso encontrar no mercado, às vezes na feira. Ah, nós vamos estudar isso mais adiante, vamos ver? E a Maria, o que ela trouxe? Pelo que a gente vê aqui, ó, um suco de caixinha e um sanduíche, né? Olha aqui a Maria, o sanduíche e o suco de caixinha. E a Tereza, pessoal? Ah, a Tereza, uma maçã e o iogurte. E o Edgar? Professora, o Edgar, bolachas e bananas. Aqui no caso do Edgar, o que a gente já percebe? É tudo encontrado somente no mercado? Ou em outros lugares? Pensem aí. E o Felipe? O Felipe, ó, o suco de caixinha com pão de queijo. E a Vitória? A Vitória? Ah, um leite achocolatado com uma pera. Vamos lá? Então, continuando na página 105, vocês sabem onde são produzidos os alimentos que trouxeram para o lanche? Como eu falei, pode ser encontrado no mercado, na feira, vamos ver? Então agora aqui, na página 106, a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso. A agricultura. Para a gente falar sobre esse assunto, vocês já devem ter visitado um sítio, uma chácara, uma fazenda. Já? Ou então foi em algumas casas que fica mais afastada da cidade? Já foram? Olha, quem não foi, o que acontece? A gente encontra lá, assim como na escola, a gente não tem horário, setores para fazer várias coisas? Na fazenda, no sítio, na chácara também.
né? Lá tem toda uma rotina, setores que são, assim, questões que são organizadas, né? E a agricultura é uma atividade extremamente importante para o nosso país, porque é nesse momento que ela abastece toda a zona rural e a zona urbana, né? Seja fornecendo para as indústrias a matéria-prima, seja também fornecendo para a zona urbana ou a própria zona rural os alimentos que a gente consome, né? Pois, eles provavelmente foram comprados na cidade, em um supermercado, em um varejão, em uma padaria ou em uma feira livre. Por exemplo, a maçã da Teresa, as bananas do Edgar, a pera da Vitória, vieram de uma fazenda ou de um sítio. Foram plantadas e colhidas na zona rural, ou seja, zona rural se refere ao campo, e depois transportadas para a cidade, não é? Então vocês devem se lembrar que no segundo ano, quando a turma do Luan visitou um sítio, não é? Pois é desse tipo de espaço que a gente vai mostrar nas próximas páginas, tá bom? Continuando na página 106, professor, essa página está em branco, por que será? Nós vamos ler, vocês vão entender. Aqui se faz referências conforme a legenda e depois nós vamos realizar uma atividade sobre elas, tá bom? Então aqui no primeiro quadradinho, o que será que a gente vai colar ali? Produtos como frutas, verduras e legumes são produzidos em sítios ou fazendas que ficam geralmente fora da zona urbana. Pomar de maçã, em Fraiburgo, em Santa Catarina, 1999. No segundo quadrado, os mercados são locais importantes para a comercialização de alimentos. Mercado em Manaus, Amazonas, 2009. No terceiro, conforme a legenda, o Mercado Municipal da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, em 2011, onde a população compra os alimentos produzidos na zona rural. Então, agora aqui na página 107, a produção de alimentos por meio de plantio é chamada de agricultura, né? Quando você estudou o surgimento das primeiras cidades, viu que esta é uma das atividades mais antigas da humanidade. Ou seja, os alimentos produzidos no campo podem ser consumidos in natura, como as frutas e as hortaliças, ou processados, como o arroz e o suco em caixinha. Professor, o que significa in natura? In natura é um alimento que não foi processado, não teve transformação. Ele é consumido conforme a gente encontra ele na natureza, no seu estado natural. Ah, então seriam as frutas, as hortaliças? Sim, as hortaliças seriam os legumes, as verduras que a gente consome. Que as verduras? A alface, como legumes, o tomate, né, a abobrinha, né? Ou processados como o arroz. Processados por quê? Passam por alguma transformação, né? Vem no estado natural para as indústrias e lá ele é passado por alguma transformação. Por exemplo, o arroz, o suco de caixinha, né? Aqui no exemplo também de processado que vai entrar, pode entrar também o do algodão. Ele é colhido no seu estado natural, lá na zona rural, mas ele é trazido para a cidade e ele é transformado nos tecidos que a gente conhece hoje em dia, né? Mas não é só para produzir alimentos que se faz o cultivo das plantas. Elas podem também ser utilizadas como matéria-prima, né? A matéria-prima são os materiais que a gente utiliza para construir algo, né? No caso, é o principal produto que a gente utiliza nas fábricas, né? Por exemplo, para fabricar uma mesa, o que a fábrica precisa? Da madeira, né? Então a madeira é retirada da natureza e levada para as fábricas para construir os móveis em madeira. Assim como o algodão, que é utilizado para o tecido, o leite, que é utilizado para fazer na fabricação do queijo, dos iogurtes, né? E também, além dessa matéria-prima natural, ela na sua origem, ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Mas também a gente pode encontrar matéria-prima sintética. Como assim, professora? A sintética são, por exemplo, quando a gente recolhe a garrafa PET, ela é amassada, triturada e é transformada
para ser utilizada na construção de escovas de dentes, em outros produtos. Mas nesse momento a gente vai focar na matéria-prima de origem animal, vegetal e mineral, que é o que a gente vê mais na zona rural, tá bom? Continuando na página 107, a gente vê também que a matéria-prima, ela é utilizada como produto, assim, como o que precisa nas indústrias para a produção de combustível, fabricação de roupas, papel, remédios, produtos de limpezas e ferramentas, né? No caso aqui do combustível, ó, olha o que diz essa legenda, o que será que nós vamos colocar aqui? A cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol, utilizado como combustível em veículos. Plantação de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto, São Paulo, em 2013. O que será que vai ser aqui? Na fabricação de roupas, papel, remédios, produtos de limpeza e ferramentas. Plantação de algodão, usado como matéria-prima na confecção de roupas. Na página 108, né, da nossa apostila, o que será? Continuando nas nossas legendas aqui, ó, na construção de casas. Vamos ver o que diz a legenda? Plantação de mogno no município de Jales, São Paulo, 2008. É um tipo de madeira, o mogno, né? Utilizado na fabricação de portas e janelas. Na decoração de casas, lojas e empresas. Cultivo de flores no município de Olambra, São Paulo, 2008. Então vai ter que ser uma figura colocada aqui que tem a ver com o que está dizendo nas legendas, tá? Agora vem um vídeo de onde vem o papel, que é para ajudar a gente entender o processo da retirada da matéria-prima, lá da zona rural, para quando vem para a cidade transformar-se num produto, tá bom? De onde vem? Kika, de onde veio este papel? Bom, eu é que pergunto, professora. De onde veio o papel? Acho que veio lá de trás, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. A minha história começou há muito tempo. Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira. Já os astecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial. Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel. E hoje, o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? Seria um papelão. E de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose. Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel, Kika.
A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha. A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel. Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas. As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente, com outros materiais misturados e corantes para colorir. E são muitos tipos: cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, couchê, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, vergê, camurça e o papel reciclado. Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores e assim contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel. É fácil, professora. O papel veio da madeira do eucalipto, que foi cortada e depois descascada e picada e prensada e enrolada e cortada e transportada e como ele chegou aqui na sua mesa? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Isso, então agora vocês acompanharam o nosso vídeo, né? Com a explicação de como ocorre, né? A produção do papel, de onde vem, né? E como que ocorre esse processo, né? Então agora nós vamos passar para a atividade 1, na página 108 da nossa apostila, tá bom? Lembram-se que ontem sua professora provavelmente pediu na sua tarefa para recortar os anexos, né? Os anexos 1 e 2. Olha, pessoal, muita calma, eu sei que vocês já estão com eles em mãos. Aproveitem eles para vocês estarem observando conforme a explicação. Às vezes o que a gente vai falando não dá tempo de você colar junto, você pode pausar a videoaula, voltar novamente, olhar com calma, tá bom? É mais assim, se você ficar com ela na mão, só para você entender onde que vai, o que significa, o que tem a ver com a legenda, tá bom? Mas pode fazer com calma depois aí na sua casa, tá? Então vamos lá, atividade 1. Agora você vai completar o quadro do tópico Agricultura, referente às páginas 106 a 108. Então nós vamos seguir algumas etapas. Vocês já recortaram as imagens dos anexos 1 e 2. E nós vamos agora ver onde nós vamos encaixar nos espaços em branco ao longo do texto como a gente leu. Vamos encontrar o lugar de cada imagem, né? E aqui no caso, nós vamos tá falando para chamar o professor, mas nós vamos fazer juntos, tá? Você depois pausando para você localizar o lugar correto e você faça com calma aí na hora de colar, tá bom? Antes de colar, verifica se está no lugar correto, corrija o que for necessário, aí depois você cola as imagens conforme aparecer na videoaula, tá bom? Vamos lá? Então, esses aqui foram os anexos 1 e 2 que a gente estava falando, né? Olha aqui, foram esses que vocês provavelmente já recortaram na tarefa de vocês e nós vamos utilizar agora na aula, tá bom? Então, volta lá na página 106 com o seu anexo recortado. Pegaram? Então vamos lá. Então, de acordo com a legenda, produtos como frutas, verduras e legumes são produzidos em sítios ou fazendas que ficam geralmente fora da zona urbana. Pomar de maçã em Fraiburgo, Santa Catarina, 1999. O que será que vai colar aqui? Olha, realmente é um pomar, ó. Você pode ver que é uma plantação. No caso aqui, como está bem vermelhinho, de maçã. Né? Então, você vê que está enfileiradinho, então já dá para a gente saber que é o pomar. Segundo quadrinho, vamos lá? Os mercados são locais importantes para comercialização de alimentos. Mercado em Manaus, vamos ver? Ai, professora, parece esse aqui, parece uma feira ou mercadão municipal aqui em Barretos.
se assemelha bastante, né, com essa figura aqui. Tem alguns produtos expostos, as pessoas passam, vão estar verificando o qual que é da sua preferência, né? Agora o terceiro quadradinho, vamos ver? Mercado Municipal da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, em 2011, onde a população compra os alimentos produzidos na zona rural. Vamos lá, que será? Ah, professora, é um outro também bem assim, parecido com esse, sim, que tem expostos os produtos, né, que foram produzidos na zona rural e os comerciantes trazem para as feiras para serem vendidos, né? Conseguiu colar o seu? Muita tranquilidade, não deu tempo? Volta com calma na videoaula e cola, tá bom? E agora, continuando na página 107, o que será que é na produção de combustível? A cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol, utilizado como combustível em veículos, plantação de cana-de-açúcar. O que será aqui? Ah, esse de cana-de-açúcar vocês devem conhecer, né? A gente vê muito dele quando a gente está nas rodovias, muitas dessas plantações. E assim como tem delas, tem de vários, assim, tem de laranja, tem de outras plantações, mas a mais comum aqui próxima da nossa região é essa de cana-de-açúcar, né? E agora, na fabricação de roupas, papel, remédios, produtos de limpezas e ferramentas, o que será que a gente vai ter? Plantação de algodão. Quem já viu algodão? Alguém conhece? Ai, professora, se assemelha como um flocozinho de nuvem, parece uma nuvenzinha, será? Usado como uma matéria-prima na confecção de roupas. Exatamente, esse também é uma plantação com todo branquinho que a gente costuma ver, né? Agora, página 108, continuando. Na construção de casas. Plantação de mogno no município de Jales, São Paulo, em 2008. Tipo de madeira utilizado na fabricação de portas e janelas. Mogno, professora, tipo de madeira. Qual será que está aí? Que agora vocês já colaram a maioria? Vamos ver? Ah, professora, é esse daqui, ó. Então, eles utilizam a madeira dessa árvore para estar produzindo as portas e as janelas, né? E na decoração de casas, lojas e empresas. Decoração, lembra o quê? O enfeite. Ah, professora, então vai sobrar esse das flores mesmo, de Olambra, né? E realmente, eu nunca fui presencialmente, mas dizem que lá é muito bonito, tem inúmeras flores, né, qualidade de flores. Então, assim, quem tiver oportunidade, né? Lembrando que depois vocês podem dar pausa, colar com calma, tá bom? Agora, você já colou, se não deu tempo, pause na sua videoaula, cola com calma. Vamos para a página 109. Todo mundo lá? Tipos de agricultura. Como o Brasil é um país muito grande, a agricultura é praticada de diversas maneiras, dependendo da região, das condições financeiras, né? E do conhecimento que o agricultor tem, né? Normalmente, o que ocorre aqui? Uma delas é a agricultura familiar de subsistência. O que acontece nessa agricultura? Normalmente, os trabalhadores são pessoas, geralmente de uma mesma família, que produzem alimentos para a sua subsistência, ou seja, para a sua própria sobrevivência. E o que eles produzem? Alimentos como mandioca, milho, feijão, abóbora, entre outros, né? E quando tem um excedente, o que acontece? O que significa excedente? Nesse tipo de agricultura, eles produzem o que eles vão utilizar para sobreviver. Mas o que passa, o que sobra, eles levam, que é maior, maior do que o sustento da família, eles vendem na cidade esses alimentos. E com o dinheiro, compram o que precisam, como roupas, sapatos, coisas para seu uso mesmo, né? Em geral, a agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, onde são usadas ferramentas simples para plantar, como arado, foice e enxada. Como o trabalho é feito por poucas pessoas e não se utilizam sementes selecionadas, a produção é pequena. E normalmente também esse tipo de agricultura é responsável por 70% da produção de alimentos no nosso país, tá?
Só que o que acontece? Por ser assim mais familiar, às vezes eles podem enfrentar alguns problemas também. Às vezes assim, problemas no solo, né? Alguns problemas do clima. Então, assim, eles têm que trabalhar e lidar com isso para que depois não faça falta para eles assim, a forma para sobreviver, seja na hora da venda desse produto, tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Aqui é um exemplo de um sítio na página 109 do município de Virgínia, Minas Gerais, em 2013. Na foto, os agricultores usam um arado de tração animal para preparar a terra. Então vocês observam aqui, ó, provavelmente eles são bem parecidos, são pessoas da mesma família. Olha, está no traçado animal, então animais que estão puxando esse equipamento. Ah, professora, mas eu já vi maquinário. Sim, conforme a propriedade, o dono tem condições financeiras, ele investe num maquinário melhor. Assim, na parte técnica também, profissional especializado, e ele aí tem uma produtividade maior. Nesse caso, como é mais de subsistência, então o que acontece? A sua produção é um pouco menor, né? Então esse produtor ele tem que estar preparado para tudo. Às vezes o clima, o solo, conforme ele pode enfrentar alguma dificuldade aí, né? Tudo bem? Na página 110, pessoal, na sua apostila. Um outro tipo de produção agrícola é a comercial, assim chamada, porque neste caso se produz para vender. Existem duas formas de agricultura comercial: a agricultura comercial familiar e a agricultura comercial patronal. Na agricultura comercial familiar, trabalham os membros também da família, certo? Assim como na de subsistência. Só que a diferença tá que na agricultura comercial familiar, às vezes eles contratam outras pessoas para estarem auxiliando na prestação de serviços, né? E esse tipo de agricultura é muito importante para o país, porque abastece a população das cidades com frutas, hortaliças, legumes, grãos, como milho, feijão e café, e outros alimentos. Alguns agricultores chegam a produzir também para exportação. O que significa exportar? Quando eu produzo, eu tenho a produção do meu produto e eu vendo para outro país, vai sair fora do nosso país, do Brasil, né? Outras pessoas têm interesse naquele produto, às vezes não tem a produção desse produto naquele lugar, então entra em contato com, sabe, os países que vende e produzem determinado material, então entra em contato e é vendido. Então esse processo de produto saindo do nosso país para outro é chamado de exportação. Neste tipo de produção agrícola, que é a agricultura comercial familiar, são usadas tecnologias já mais modernas, né? Como fertilizantes industriais, tratores e arados mecânicos. As máquinas fazem o trabalho mais rapidamente, o que aumenta a produção e possibilita um maior crescimento econômico para os agricultores, né? Então, por eles utilizarem isso aqui, a produtividade deles é maior. Então, enquanto numa agricultura de subsistência lá, às vezes eles produziram 100 quilos de determinado produto. Nessa daqui, às vezes ele vai realizar a colheita, o plantio, a colheita, a escoação desse produto, ele vai atingir 600 quilos, por exemplo. Então tem uma diferença porque às vezes o maquinário consegue produzir mais e colher mais, né? Então, onde que aumenta o crescimento econômico dos agricultores. É importante também destacar que para essas famílias, a terra não é apenas um meio de produzir e ganhar dinheiro, mas é também o seu local de moradia, onde está sua história, sua vida e sua cultura. Importante isso, né? Porque assim, eles utilizam da terra para ganhar dinheiro, para produzir, mas é a história de vida deles também. Então assim, por mais que eles necessitam do dinheiro, mas assim, tem um valor histórico para eles, né? Aqui na página 110, a gente tem um exemplo de um outro sítio, ó. Você pode ver que já tem um trator diferente daquele primeiro, da subsistência que estava com a tração de animal. Aqui já é um trator, um equipamento. Ah, mas tem trator mais moderno? Tem, mas em relação a um ao outro, a gente já vê a diferença. No primeiro de subsistência, o equipamento puxado pelo animal.
Vocês lembram que a terra também estava mais simples, tinha menos plantação. Agora aqui, ó, ele conseguiu plantar mais, né? Sítio localizado no município de São Roque, de Minas Gerais. Preparação da terra é feita por máquinas modernas, o que acelera e aumenta a produção, né? Então, isso aumenta o desenvolvimento econômico desse produtor. Agora lá, na página 111. Agora a gente vai falar aqui da agricultura comercial patronal, que também pode ser chamada empresarial, de agronegócio, né? É onde o cultivo não é feito pelo proprietário da terra. Não é feito pelo proprietário da terra, professora? Sim, realmente, porque ele terceiriza esse setor. Terceirizar o que é? A gente passar, às vezes, aquele serviço da minha mão para uma outra pessoa estar fazendo. Então, ele contrata trabalhadores para prestar esse serviço, que cuidam do plantio, da colheita, da escoação depois desse produto, né? Para onde direcionar, como fazer, né? Esse tipo de agricultura é praticado em grandes propriedades, nas quais o cultivo é feito com as mais modernas tecnologias, o que aumenta a quantidade produzida. Ali, geralmente, se planta um único produto, como café, soja, algodão, cana-de-açúcar ou laranja, que é exportado normalmente ou que se destina a fornecer matéria-prima às indústrias do país. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma fazenda onde se cultiva o algodão para exportação no município de Costa Rica, Mato Grosso, 2010. Aqui na nossa região a gente vê bastante de cana-de-açúcar. Por que pode ser que seja assim, uma parte para exportação, mas principalmente para as usinas que a gente tem aqui perto de nós, né? Temos várias usinas aqui na região que utilizam dessa matéria-prima para estar gerando, né, um produto, fazendo a produção do combustível que a gente recebe, vai lá no posto de combustível abastecer os carros, né? Professora, agora aqui na página 111, o você sabia? Então, novamente, essa frase, a agricultura é uma atividade que é uma das principais de exportação do Brasil. Vocês sabiam? Por quê? É uma atividade que nós mesmos conseguimos produzir, seja na agricultura de subsistência, que é somente as pessoas da família, ou seja, na patronal familiar, que pode ter a família e outros contratados, como na de agronegócio, na patronal, que terceiriza esse serviço, que contrata outras pessoas para fazer. E esses produtos vão para outros países, como falei para vocês, e nós estamos o quê? Entre os maiores produtores mundiais de café, da soja, da laranja, da cana-de-açúcar e do milho, né? Entre outros também. Aqui a gente citou alguns principais, né? Por exemplo, aqui no Brasil também a gente exporta muita carne também, fora outros produtos que a gente exporta assim, em grande quantidade. Por quê? Às vezes os outros países podem ser mais desenvolvidos economicamente falando, né? Mas às vezes nas suas terras, por que às vezes eles exportam muito do Brasil? Às vezes tem problema de clima, de terra, de solo, que às vezes não pega a plantação como é aqui no Brasil. E querendo ou não, no nosso país, nós somos ricos assim, no solo, tem muita coisa no nosso clima que é favorável em relação aos outros, que nem tem país que tem terremoto, ou é frio em excesso. O nosso, a gente tem assim, o calor, né? Prevalece o calor. Então, onde a gente consegue ter uma grande produção desses produtos e exportar, certo? Página 112. Essa próxima atividade, pessoal, a gente vai ver na nossa apostila que tem um quadro, tá? Por que eu tô falando assim, bem com calma nela? Eu vou colocar aqui, eu vou explicando parte a parte, mas às vezes vai ser necessário você ter uma calma para fazer. Às vezes você não consegue fazer junto com a professora, mas pode pausar, pede ajuda para a mamãe. Teve dúvida? Pode perguntar para a sua professora, que ela vai estar te ajudando também, tá bom? Aqui é para a gente fechar os conteúdos que a gente viu até aqui. Comparar os vários tipos de agricultura, nós vamos completar o quadro a seguir, tá? Continuando na página 112, tipo de agricultura. Aqui em cima, na linha horizontal, tem algumas perguntas que a gente vai responder em relação às agriculturas, tá? Então, tipo de agricultura que a gente viu hoje, de subsistência, familiar e patronal.
quem trabalha nesses tipos de agricultura, qual o destino da sua produção, plantam-se vários produtos ou apenas um? Quais são os produtos mais cultivados? Qual a tecnologia empregada? E a produção é grande ou é pequena? Então vamos lá, tipo de agricultura. Quem trabalha na de subsistência? A família, muito bem. E na familiar, que eu falei? Aliás, e qual o destino da produção? Desculpa, na de subsistência. É utilizado o quê? Para a sobrevivência da família, né? Sobrevivência, subsistência. É bem próximo o significado de uma palavra da outra. Plantam-se vários ou apenas um produto? Vários produtos. Quais são os produtos mais cultivados na agricultura de subsistência? Mandioca, milho, feijão e abóbora. Muito bem. E a tecnologia? Lembra que eu falei do equipamento lá? Ferramentas simples, como arado, foice, enxada, como no exemplo que a gente viu na apostila do traçado animal, né? A produção é grande ou é pequena na de subsistência? Ah, professora, é pequena. Muito bem. Por quê? É mais utilizado para a sobrevivência deles. E o tipo de agricultura familiar? Quem que trabalha? A família e às vezes alguns trabalhadores contratados. Qual será o destino dessa produção? É vendida nas cidades e alguns agricultores conseguem exportar, né? Plantam-se vários produtos ou apenas um? Vários produtos. Quais os mais cultivados? Frutas, hortaliças, legumes, grãos e outros alimentos. Muito bem. E a tecnologia empregada? Ah, professora, eu lembro do trator lá da foto, tem os arados mecânicos e fertilizantes industriais. Realmente, já tem um pouco mais de condição esse agricultor. A produção é grande ou é pequena? É grande, né? Já é um pouco maior, já consegue investir um pouco mais. E no tipo de agricultura patronal? Os trabalhadores são contratados, ou seja, são terceirizados o serviço, né? Não é a pessoa que faz. Qual é o destino da produção? Exportação e fornece a matéria-prima para as indústrias do país. Isso. Plantam-se vários ou um produto somente? Um único produto. Né? A única diferença das outras, que aqui até eu citei das usinas, né, da cana-de-açúcar. Quais são os produtos mais cultivados? Café, soja, algodão, cana-de-açúcar e laranja. Qual tecnologia empregada? Máquinas, fertilizantes e as mais modernas técnicas de plantio. A produção é grande ou pequena? Grande, né? Então, não se preocupem, depois vocês conseguem pausar com calma, tá? Na videoaula, tá bom? Volte quantas vezes for preciso. E agora, a gente vai falar sobre a nossa tarefinha de hoje, na página 116. É o exercício 1 somente, tá? Preencher a cruzadinha. Como que eu vou preencher? Aqui na letra A, eu vou ler o que está me pedindo. Atividade de cultivar o solo para obter produtos vegetais é chamada de... Já tem aqui, aí você conta as palavrinhas, tem uma atividade aí. Ou é a matéria-prima usada na confecção de roupas. Esse é o do floco de nuvem. C, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é usado nos carros como? Aí você vem aqui na letra C e completa. O mogno é um tipo de madeira utilizado na fabricação de e janelas. Eu até mostrei na legenda lá da figurinha. E, a agricultura também produz o que para decoração? Tá? Então, agora, aqui segue o nosso roteirinho. Vocês vão assistir a videoaula novamente, tira suas dúvidas, façam a colagem dos anexos, tá? Façam as atividades. Assim como a tarefa, fazendo o exercício 1 da página 116, tira a foto dessas atividades, envia para o seu professor, tira as dúvidas para ele sanar assim, alguma dificuldade e realizar suas correções. Espero que vocês tenham gostado. Senhores pais, contamos com a sua colaboração nesse momento, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.